Bem-vindos a mais uma exploração da história e da cultura, nesta jornada pelo sincretismo religioso no Brasil. Sincretismo, uma palavra que ecoa no tecido das crenças e práticas que moldam a nossa sociedade. Mas o que é, exatamente, o sincretismo religioso? É um processo que transcende o tempo e o espaço, uma fusão de tradições, crenças e práticas que cria uma nova doutrina religiosa e uma rica tapeçaria de expressões culturais e filosóficas. No entanto, este termo também carrega uma sombra, sendo às vezes acusado de diluir as tradições originais e perpetuar desigualdades entre grupos culturais e religiosos. Neste documentário, exploraremos a origem do termo e a influência do sincretismo religioso na formação da sociedade brasileira, indo além das palavras para compreender a sua relação com o colonialismo e a complexidade desse fenômeno multifacetado. O sincretismo religioso é um processo cultural que envolve a fusão de diferentes tradições, crenças e práticas para a formação de uma nova doutrina religiosa ou expressões de cunho cultural e filosófico. No entanto, o termo sincretismo também é conhecido em um sentido pejorativo, sendo criticado como uma forma de diluir ou enfraquecer as tradições originais ou de perpetuar relações de poder desiguais entre diferentes grupos culturais ou religiosos. A partir de uma perspectiva histórica, compreende-se sua relação com o colonialismo, além da maneira como a sociedade brasileira foi construída a partir da fusão de diferentes expressões culturais e religiosas. Sincretismo é a intersecção de culturas e crenças. Etimologicamente, a palavra sincretismo tem origem no termo grego synkretismos, que significa união, mistura ou combinação. No idioma helênico, ele aludia à expressão reunião das ilhas de Creta contra um adversário em comum. Foi traduzida para o francês como sincretisme, dando origem à variante usada na língua portuguesa. A palavra foi introduzida no português durante o século XVII para descrever a fusão de diferentes elementos de culturas ou religiões ao redor do mundo. As adaptações surgem em vários aspectos culturais devido às relações de comunicação, oportunizando que um grupo absorva o sistema de crenças e comportamento do outro. Para muitos estudiosos, a intersecção de culturas e crenças contribuiu para um processo criativo e dinâmico de adaptação e reinterpretação das tradições religiosas em contextos novos e complexos. Considerado um fenômeno que faz parte do desenvolvimento humano, é difícil traçar uma única linhagem de origem para qualquer religião. O sincretismo religioso é um fenômeno que ocorre quando elementos de diferentes tradições religiosas são combinados em uma única prática ou crença. A origem exata do sincretismo religioso é difícil de determinar, uma vez que ele ocorreu em muitas culturas e em diferentes épocas ao longo da história da humanidade. Esse fenômeno pode ocorrer em situações de contato entre culturas diferentes, como durante a colonização ou no contexto da migração de povos. Os tipos de sincretismo religioso são muitos e variados e dependem das culturas e religiões envolvidas. Alguns exemplos incluem sincretismo africano-americano. Esse tipo de sincretismo surgiu na América Latina e no Caribe, onde as religiões africanas foram combinadas com o catolicismo romano. Os exemplos incluem o candomblé e a umbanda no Brasil, além da santeria em Cuba. Sincretismo asiático. Na Ásia, o sincretismo religioso envolveu a fusão de diferentes tradições religiosas, como o budismo, o taoísmo, o confucionismo e o xamanismo. Um exemplo é o sincretismo religioso japonês, que combina elementos do shintoísmo e do budismo. Sincretismo cristão. Esse tipo de sincretismo ocorreu quando o cristianismo foi introduzido em regiões onde outras religiões já estavam estabelecidas. Para facilitar a conversão, elementos das religiões locais foram incorporados às crenças cristãs. Um exemplo é o sincretismo religioso mexicano, que combina elementos do catolicismo romano com as crenças indígenas. Sincretismo oriental. Esse tipo de sincretismo envolve a fusão de elementos de diferentes tradições religiosas orientais, como as do sincretismo asiático mencionadas. Um exemplo é o sincretismo religioso coreano, que combina elementos do budismo, do taoísmo e do confucionismo. Sincretismo pagão. Esse tipo de sincretismo envolve a fusão de elementos de diferentes
diferentes religiões pagãs, como as religiões dos antigos gregos, romanos e celtas. Um exemplo é o sincretismo religioso neopagão, que combina elementos das religiões antigas com crenças modernas. Vale ressaltar que a palavra paganismo deriva do latim paganus, que significa camponês. Na Roma antiga, os habitantes das áreas rurais eram geralmente associados a crenças e práticas religiosas que diferiam da religião oficial do Estado romano. Com a expansão do cristianismo, o termo foi comumente utilizado para se referir a uma variedade de sistemas religiosos e culturais que não se enquadram em religiões abraâmicas como o judaico, o cristão e o islâmico. Porém, muitos estudiosos da história e das religiões consideram que a utilização dessa palavra pode ser problemática, já que é uma forma pejorativa de se referir a pessoas que não aderiam à nova religião, consideradas ignorantes e supersticiosas. A própria Igreja utilizou os costumes e tradições politeístas em benefício da doutrina cristã, reconstruindo os discursos já estabelecidos nas diferentes sociedades em nome do cristianismo. No entanto, muitas dessas reconstruções aconteceram como resultado de processos de colonização, através de invasões, guerras e muita violência. Por isso, é importante entender que a prática do sincretismo religioso é um fenômeno complexo e multifacetado, que deve ser estudado e compreendido de forma aprofundada e respeitosa. O sincretismo religioso tem uma relação intrínseca com o colonialismo, especialmente no contexto da colonização das Américas e da África pelos europeus. Quando os colonizadores da Europa chegaram a outros continentes, encontraram culturas e religiões diferentes, mas impuseram sua crença à força às populações nativas. O processo de sincretismo religioso resultante disso ocorreu de diversas maneiras, com resultados variados. Em alguns casos, houve a fusão entre elementos das religiões nativas e da religião cristã, resultando em novas formas de religiosidade que integravam práticas e crenças de diferentes tradições. Em outros casos, houve uma supressão das crenças e práticas religiosas nativas em favor do cristianismo. Esse processo ocorreu muitas vezes na forma de violência cultural e religiosa para sedimentar a dominação dos colonizadores de acordo com seus próprios interesses e valores. Em alguns casos, resultou na perda de identidade cultural e religiosa dos povos colonizados. No entanto, quando falamos dos países que sofreram colonialismo ou neocolonialismo, o sincretismo religioso também pode ser visto como uma forma de resistência e adaptação por parte dos povos dominados. Ao incorporar elementos das religiões impostas pelos colonizadores, as populações nativas puderam preservar suas crenças e práticas religiosas tradicionais, muitas vezes de forma camuflada sob a aparência da religião cristã. No Brasil, o sincretismo religioso está intrinsecamente relacionado com o colonialismo e a imposição do catolicismo por parte dos portugueses à população escravizada e aos povos originários. Isso resultou em práticas e formas de culto que incorporaram elementos de diferentes tradições. Essas novas formas de religiosidade sincrética deram origem a diversas religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, o batuque, entre outras. Elas incorporaram elementos do cristianismo, como santos e orações, com as crenças dos povos africanos, como a adoração aos orixás, voduns e outras divindades. Ainda na época da colonização, outro sincretismo começou a surgir no Brasil com os quilombos, onde, além dos negros, se refugiavam também os indígenas. Nesses espaços, a convivência entre os dois grupos promoveu uma troca de conhecimentos e tradições. O sincretismo religioso desempenhou um papel fundamental na construção da identidade cultural no Brasil. Ao adaptar suas crenças e rituais aos costumes locais, os povos originários e africanos criaram uma religiosidade única, que é, ao mesmo tempo, um reflexo de suas origens indígenas e africanas e de suas experiências históricas no Brasil. No entanto, apesar de o sincretismo religioso fazer parte da formação e construção cultural e histórica do Brasil, atualmente cresce a intolerância religiosa e a perseguição, principalmente às religiões de matriz africana. Esse fenômeno é observado tanto em atitudes individuais quanto em ações coletivas, como agressões físicas, vandalismo em templos religiosos e discriminação no mercado de trabalho. Essa intolerância pode ser explicada por uma série de fatores, como o racismo estrutural presente na sociedade brasileira, a falta de informação e conhecimento sobre as religiões de matriz africana e a influência de discursos fundamentalistas e conservadores. Os antropólogos destacam que não se trata
de um fenômeno isolado, devendo ser entendido no contexto de um aumento geral da intolerância e do preconceito em relação a minorias sociais no Brasil. Para combater essas atitudes preconceituosas, é muito importante a promoção do respeito e do diálogo interreligioso, bem como o fortalecimento da educação sobre as religiões de matriz africana, a implementação de políticas públicas que garantam a proteção dos direitos das minorias religiosas e o combate a discursos que incentivam a intolerância. Hoje, o sincretismo religioso é um componente fundamental da cultura brasileira. No entanto, à medida que a sociedade evolui, crescem a intolerância religiosa e a perseguição, principalmente em relação às religiões de matriz africana. Isso é resultado de diversos fatores, incluindo o racismo estrutural, a falta de conhecimento sobre essas religiões e influências de discursos fundamentalistas. A superação desse preconceito exige um compromisso com o respeito e o diálogo interreligioso, juntamente com a educação sobre as religiões de matriz africana. É necessária a implementação de políticas públicas que protejam os direitos das minorias religiosas e o combate a discursos intolerantes. Em um mundo repleto de diversidade e complexidade, a busca pela compreensão e respeito às diferentes crenças e práticas religiosas é uma jornada essencial. A liberdade religiosa, como um direito humano fundamental, é o farol que guia essa exploração. Vamos abordar o sincretismo religioso no Brasil, relacionando-o à importância da liberdade religiosa e explorando as complexidades desse direito humano, que é crucial. A liberdade religiosa é o alicerce que permite que as crenças individuais e coletivas floresçam em um mundo de diversidade espiritual. É o direito de escolher e praticar qualquer religião, expressando crenças por meio de rituais, cultos e tradições. Como vimos, ela se desdobra em 4 componentes fundamentais: a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. Esse direito está ancorado em princípios de igualdade, dignidade humana e respeito à diversidade, todos pilares dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, reconhece a liberdade religiosa como um direito fundamental no artigo 18. Ela defende que todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, incluindo a liberdade de mudar de religião ou crença. No Brasil, a liberdade religiosa é protegida pela Constituição de 1988 e por leis específicas, tornando-a um direito fundamental no país. Além disso, a laicidade do Estado é garantida, assegurando que as instituições públicas sejam neutras em relação à religião, respeitando a diversidade de crenças. No entanto, mesmo com essas proteções legais, a discriminação religiosa persiste no Brasil e no mundo, afetando principalmente grupos minoritários, como praticantes de religiões de matriz africana. A intolerância religiosa no Brasil está ligada ao racismo estrutural, tornando essa realidade ainda mais complexa. Ao redor do mundo, muitas pessoas enfrentam discriminação, violência e perseguição devido às suas convicções religiosas. Aproximadamente 1 em cada 3 países viola a liberdade religiosa, de acordo com a Aid to the Church in Need. Em algumas nações, renunciar ou mudar de religião pode resultar em consequências legais severas, incluindo prisão e pena de morte. Em outros casos, as consequências são sociais, levando à marginalização e segregação. No Brasil, as denúncias de discriminação religiosa aumentaram em 2021, destacando uma tendência preocupante após o isolamento causado pela pandemia. A intolerância religiosa, especialmente contra praticantes de religiões de matriz africana, continua sendo um desafio significativo. Em um mundo repleto de diversidade religiosa, a liberdade religiosa é um direito fundamental que deve ser protegido e respeitado. Ela garante a autonomia e a livre expressão de crença de cada indivíduo, promovendo a dignidade humana e a igualdade. Se você é religioso e tem preconceito com outra religião, você já chegou a imaginar que você está impedindo o outro de rezar? Pense se isso fosse com você, se você fosse o outro sendo impedido de rezar. Se você quer e exige respeito, no mínimo, respeite a crença do outro e respeite o próximo para que assim possa cobrar respeito sem hipocrisia. Enfim, apesar das proteções legais e dos esforços para promover a tolerância religiosa, a discriminação e a intolerância religiosa persistem no Brasil e no mundo. É crucial continuar trabalhando para garantir que a liberdade religiosa seja uma realidade para todos, independentemente de suas crenças ou práticas espirituais. O sincretismo religioso é um fenômeno complexo e multifacetado que deve ser
ser estudado e compreendido com profundidade e respeito. Ele é um reflexo da rica tapeçaria cultural do Brasil e um lembrete de que na intersecção de diferentes crenças é possível encontrar beleza e enriquecimento. Este é um chamado para reconhecer e celebrar a diversidade religiosa que moldou e continua a moldar o Brasil. Se você gostou do assunto, deixe um like. Se tem dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que responderemos assim que possível nos próprios comentários ou num vídeo futuro. No mais, agradecemos a vocês que chegaram até aqui e nós deixaremos vídeos nos cards para que você possa conhecer mais do nosso trabalho e para contribuir com o canal, você pode também comprar com os links da descrição. Muitos desses livros na descrição são os que baseiam as pesquisas do canal e nós acreditamos que eles possam também ser transformador na vida de vocês. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.